Aí eu lembro até hoje, eu ouvindo lá no meu quarto, ele falando, o dia que você decidir orar 1 a 2 horas em línguas, é o dia que você se matricula na escola do Espírito Santo. Espiritual. E o que é interessante, pastor, também falar que uma frase que eu gosto muito do David, ele fala muita coisa, mas o que eu decorei, você tem de Deus O quanto tanto que você quiser. Então, Isso é maravilhoso. se você ora em línguas, você vai ter o tanto de Deus. Então, quando eu comecei a ensinar sobre línguas na igreja, a dúvida era isso, de que uns achavam que só podia orar em língua quando tivesse aquele culto de unção, do fogo. Isso é o maior desperdício E eu falo do assim, dom. não é sempre que tem esse culto da unção do fogo, então a pessoa vai orar pouco. Não, você pode orar todos os dias e o tanto que quiser. As pessoas não entendem isso. Você pode orar 1 hora, 2 horas, você tem a língua tem um controle, não é isso? Sim. Tanto que o pastor É o único dom que você ativa. que ativa. O único. Ora, ele decidiu ficar lá 5, 6 horas orando, ou subiu no monte, como ele falou, ele tinha um controle. Sendo intencional. Não tinha unção, muitas vezes pela fé. Sem sentir nada. Sem sentir nada. O que me levava para lá? Convicção da palavra. Convicção. Se a palavra fala que aquele que fala em língua edifica a si mesmo, então quando vinha a dúvida eu tinha convicção com a palavra. Quando você vai nas igrejas, eu acho que as igrejas que convidam você já sabem que você vai falar sobre línguas, você vai para ministrar sobre línguas. Tem igreja que sabe que você tem esse ensinamento. A maioria não. Conhece um pouco a gente pelo Instagram, pelas ministrações, mas algumas sim. Mas quando você chega nessa igreja que não sabe que você tem esse ensinamento da oração em línguas, quem sabe já espera que você vai falar. Você ensina sobre a oração em línguas nessa igreja ou não? Como é que é? Ensino. Ou tem resistência? Tem, muita resistência, mas mesmo assim eu ensino. Mas a resistência da igreja? Da igreja. Por causa da construção de ensino errado, construção doutrinária, às vezes dos próprios líderes. A resistência que eu vejo, porque quando você vai para o ensino desse princípio, você vai você vai desconstruir algumas coisas. E desconstrução não é fácil. E outra coisa, eu comento com muitos pastores amigos. Se eu quero ficar com a minha vida boa, tranquilo, o diabo não me encher as paciências, é só eu parar de falar sobre oração em línguas. Mas todas as vezes, é só eu parar. Nós somos às vezes coagidos a não falar tanto, né, pastor Asa? Para evitar as perseguições. Não, porque o pessoal fala, só fala de arrependimento, de orar, tem que falar de bênção. Uma vez eu estava numa igreja que era aniversário, eu nem gosto muito de pregar a igreja que está em festival. Aí o pastor falou assim, era 3 dias, ele falou, tudo bem, você já pregou 2 dias, o povo chorou, o povo caiu, agora prega uma palavra mais, porque é celebração, irmão. De bênção. Mas não, a palavra deixa o povo mais para cima. Eu falei, para mim, você quer ficar mais para cima do que cheio do Espírito Santo? Mas eu sei que ele queria que eu falasse uma palavra que ele queria, né? Aí é uma resistência do próprio diabo. Eu sempre falo para as pessoas, se tem alguém que não quer que você fale línguas, é Satanás. Porque ele sabe. Ele sabe que esse negócio já deu problema no passado. Ele sabe que quando a igreja primitiva entrou nisso, a igreja primitiva simplesmente estraçalhou as hordas do inferno em Jerusalém e no mundo. O diabo sabe o quanto que o apóstolo Paulo deu trabalho para ele. Aonde ele chegava, ele plantava a igreja, era avivamento, o morto ressuscitava. E o apóstolo Paulo fala assim em 1 Coríntios 14, eu dou graças ao meu Deus que eu falo em línguas mais do que todos vós. Eu dou graças a Deus que eu falo em línguas. Eu estava lembrando de uma pastora americana, esqueci o nome dela, mas ela começou a orar em línguas no ministério dela. Veio um entendimento, não sei se foi através do Kenneth Hagin, que também ele ensinava muito isso, tem até o livro no Brasil dele sobre línguas agora, e ela começou a orar em línguas. Começou a orar, praticar 1 hora, 2, 3, 4, e aí começou a acontecer o que no ministério dela? Aconteceu milagres, sinais, entra no sobrenatural. Então, eu acho que isso que o diabo quer impedir, né? Uhum. Quer impedir porque não quer que a igreja se desperte, esteja viva, esteja dom. Pastor, eu queria pedir, nós estamos para encerrar pouco, e daqui a pouco o pastor Fabrício vai pegar um voo, vai voltar para Brasília, mora em Brasília, e já agradecemos a ele porque ele aceitou o convite. E eu até falei, aumenta o horário do voo, que ele ia viajar, voltar de manhã, e aí ele marcou para a noite, né? Eu queria que o senhor orasse por essa transferência, esse despertamento espiritual. Amém. Deus precisa despertar essa nação. Precisa. E
E eu creio que dá para ver transferência até assistindo pelos vídeos, há uma transferência. Alguns já tá queimando dentro. Você falou do testemunho lá do Irineu, lá, o que sentiu a unção vendo vídeo lá, vídeo cassete. Então, orasse para acontecer esse despertamento, essa transferência. Aquilo que nós falamos aqui durante esse tempo todo, nós não falamos de teoria. Nós falamos de vida. Eu sempre falo, o evangelho, ele é zero teoria, o evangelho, ele é prática de vida. Amém. Se não existe vida, não é o evangelho. Não tem como viver o evangelho sem ser vida. Não tem como você conhecer a Deus se não for algo vivo. Bom, você tem a opção de ficar só na teoria, ouvir a Deus, conhecer a Deus de ouvir falar. Ou você pode conhecê-lo. Você pode conhecê-lo. Você pode. Não é que você deve, você pode. Você tem que entender que você pode. Está tão disponível quanto o ar que nós respiramos. Oh, glória. E o Espírito Santo, uma das missões dele é te apresentar Jesus, é te revelar Jesus. E o que isso acontece quando o Espírito Santo revela Jesus para nós? É nos mostrar do Pai. Porque ele fala, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Em João 16:12 ele disse assim, eu tenho muita coisa para vocês agora. João 16:12, eu tenho muita coisa para dizer para vocês agora. Mas quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu. E ele vô-lo-á de anunciar aquilo que ele viu e ouviu, o Espírito Santo. Então faz a oração por eles agora. Ore, faz um favor. Pai querido, nós te agradecemos de todo o coração. Aleluia, Deus. Pela vida do nosso querido pastor Dave Roberts, que já está contigo. Nós agradecemos pela vida dos pais da igreja. Nós te agradecemos pela vida de cada homem e mulher de Deus que batalhou a batalha da fé, manteve o fundamento da verdade vivo e deixou um legado de transferência e chegou até a nossa geração. E a minha oração nessa tarde, nesse lugar, aqueles que estão assistindo, é que essa mensagem, essa verdade, possa continuar sendo transferida como um legado no coração daqueles que têm fome, daqueles que querem mais, daqueles que desejam te conhecer, conhecer o Senhor no poder da sua ressurreição, aqueles que querem ter uma profunda intimidade com Jesus. Querido Espírito Santo, em nome de Jesus, ativa no Espírito nascido de novo de cada um que está me ouvindo agora. Ativa o rio, começa a fluir os rios, como diz em João capítulo 7:37, flua os rios de água viva. Espírito Santo, forma dentro desse irmão, dessa irmã, desse jovem, desse senhor, desse pastor que está nos ouvindo agora, ativa, aviva as línguas sobrenatural dentro de cada um deles agora. Aquele que já fala em línguas, que essas línguas possam pulsar mais. Aquele que não fala ainda, que possa falar agora. Em nome de Jesus Cristo, eu libero você, fale em línguas. Em nome de Jesus, eu profetizo, fale em línguas. Em nome de Jesus, deixa o rio do Espírito Santo que já está dentro de você vir para fora. Em nome de Jesus, caia por terra todo ensinamento errado. Caia por terra agora todo bloqueio maligno na mente. Caia por terra agora todo medo, toda dúvida, toda incredulidade. Cai por terra agora. E você que me ouve, seja livre, livre, livre para mergulhar no rio do Espírito. Seja livre, livre. E sinta o Espírito Santo te envolver agora. Espírito Santo, envolva essa pessoa agora. Experimenta um abraço do Espírito Santo agora. Sinta ele se mover. Ele pode estar se movendo como um vento, você pode estar sentindo um fogo, você pode estar sentindo um refrigério, você pode estar sentindo várias operações agora. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Deixa esse fluir. Deixa esse rio fluir. Isso é a língua que você edifica você mesmo. O Espírito Santo está te edificando. O Espírito Santo vai encher o teu espírito de revelação dos mistérios de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Há muita unção de Deus aqui. Aleluia. Aleluia. Irmão, é possível. Está na palavra. E é para você.
é para você. Ele veio trazer para você. Ele veio te ensinar aquilo que Jesus conquistou na cruz. Ele conquistou isso. Acessa a presença de Deus 24 horas. Aleluia. Então, pastor Fabrício, quero agradecer. Falando para você, nós fizemos uma live, eu com o pastor Fabrício, chamado Fundamento da Oração em Línguas. Nessa live ele explica muito, se todo crente deve orar em línguas, está explicado nessa live. Eu achei tão boa essa live, que eu escrevi 2 livros sobre oração em línguas, Deus colocou no meu coração fazer os 2 em um só. Uau. E aí, depois da live, eu pensei, vai virar um capítulo do livro. Ficou tão boa a live, o fundamento da oração em língua está no nosso canal, eu vou transcrever e vai virar um capítulo do meu livro, o fundamento da oração em língua. Então você já vai estar fazendo parte do livro. Nem pedir autorização aí, não vai estar lá. Está liberado. Tá? Fundamento da oração em língua, porque precisa o ensino. Pastor Fabrício, eu agradeço pela presença. Fala aí das suas redes, aí, e que Deus abençoe lá em Brasília, a sua família, tudo aí, Aleluia. ministérios, tudo. Prazer é meu, muito assim honrado de estar aqui no Podercast, poder cooperar de alguma forma com a igreja, com os nossos queridos irmãos aí, algo tão tremendo. Se você pôde entrar nesse rio, pastor, se Deus te pegou, e Deus pegou eu, um menino lá do interior, que nem sonhava em andar de avião, eu já fui para a Europa ministrar, Deus me levou para tantos lugares, Ele me levou. Se Ele fez isso comigo, meu irmão, não importa onde você está agora, não importa a família que você nasceu, não importa a escola ministerial que você teve. Se você decidir abraçar o Mestre Espírito Santo, o seu ajudador, e se você tiver fome, sede, caçar Deus de todo o seu coração, você vai entrar fundo nesse rio. Aleluia. É possível. Qual é o seu Instagram? Meu Instagram é Fabrício M. Santos. Fabrício M. Santos com 2 S. E o canal no YouTube? O canal do YouTube também tem vários Fabrício Santos. O meu canal no YouTube é Fabrício M. Santos. M. Santos. Isso, tem algumas ministrações sobre batismo do Espírito Santo, alguns videozinhos curtos sobre falar em Aqui língua. começou agora o canal que vai explodir aí. Eu sou meio ruim de trabalhar mídia. Vai vir uma equipe. Então, que Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo, compartilhe para aqueles irmãos que não entendem sobre oração em línguas, aquele que tem fome, aquele que tem sede, compartilhe, porque nós queremos espalhar essa mensagem para o Brasil, e não só a questão do ensino, o ensino e a prática, isso vai transformar essa nação. Nós veremos um avivamento na nossa Em geração, nome de amém? Jesus. Amém. Amém. Glória Amém. a Deus. Então fique com Deus, que Deus abençoe. Deus abençoe.